Olá! Seja bem-vindo ao Clube de Leitura Logos e Letras. Leitura compartilhada do livro Com Vergonha do Evangelho, quando a Igreja se torna como o mundo. Um livro de John F. MacArthur Jr. Prefácio, parte 3. O mundanismo ainda é pecado? Em nossos dias, o mundanismo raramente é mencionado e, menos ainda, identificado com aquilo que ele realmente é. A própria palavra começa a soar como algo antiquado. Mundanismo é o pecado de permitir que os apetites, as ambições ou a conduta de alguém sejam moldados de acordo com os valores do mundo. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, mas aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. 1 João 2:16-17. Apesar disso, nos dias de hoje, presenciamos extraordinário espetáculo de programas de igreja elaborados explicitamente com o objetivo de satisfazer os desejos carnais, os apetites sensuais e o orgulho humano, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. E, para satisfazerem esse apelo mundano, as atividades das igrejas vão além do que é meramente frívolo. Durante vários anos, um colega meu vem formando o que ele chamou de arquivo de horror, recortes falando de igrejas que estão lançando mão de inovações, a fim de evitar que seus cultos de adoração se tornem monótonos. Nos últimos 5 anos, algumas das maiores igrejas dos Estados Unidos têm se utilizado de recursos mundanos, tais como comédia pastelão, peças cômicas entremeadas de música, exibições de luta livre e até mesmo imitações de striptease, para tornar um pouco mais atrativas suas reuniões dominicais. Nenhum tipo de grosseria, ao que tudo indica, é ultrajante o suficiente para não ser trazida para dentro do santuário. O entretenimento está rapidamente se tornando a liturgia da igreja pragmática. Além do mais, muitos na igreja creem que essa é a única forma pela qual haveremos de alcançar o mundo. Por isso, dizem-nos que, se as multidões de pessoas que não frequentam as igrejas não querem ouvir pregações bíblicas, devemos dar-lhes aquilo que desejam. Centenas de igrejas têm seguido à risca essa teoria, chegando a pesquisar os incrédulos a fim de saber o que é preciso para que estes passem a frequentá-las. Sutilmente, em vez de uma vida transformada, é a aceitação por parte do mundo e a quantidade de pessoas presentes aos cultos o que vem se tornando o alvo maior da igreja contemporânea. Pregar a palavra e confrontar ousadamente o pecado são vistos como coisas antiquadas, meios ineficazes de se alcançar o mundo. Afinal de contas, não são essas coisas que afastam a maioria das pessoas? Por que não atraí-las para a igreja, oferecendo-lhes o que desejam, criando um ambiente confortável e amigável, nutrindo-lhes os desejos que constituem seus impulsos mais fortes? E como se, de alguma forma, conseguíssemos que elas aceitassem a Cristo, tornando-o, de algum modo, mais agradável ou tornando a mensagem dele menos ofensiva? Essa maneira de pensar distorce por completo a missão da igreja. A Grande Comissão não é um manifesto de marketing. O evangelismo não requer vendedores, e, sim, profetas. É a palavra de Deus, e não qualquer sedução mundana, que planta a semente que produz o novo nascimento. 1 Pedro 1:23. Nada ganharemos, senão o desprazer de Deus, se procurarmos remover o escândalo da cruz. Gálatas 5:11. Será que toda inovação é errada? Por favor, não interprete minha preocupação de forma errada. Não é a inovação em si que eu me oponho. Reconheço que os estilos de adoração estão em constante mudança. Também reconheço que, se um puritano do século XVII entrasse na Grace Community Church, a igreja que pastoreio, é bem provável que ele ficaria chocado ao ouvir nossa música, e, provavelmente, espantado ao ver homens e mulheres sentados juntos, e talvez perturbado ao ver que utilizamos aparelhos de som para falar à igreja. Spurgeon não gostaria de nosso órgão. Porém, não sou favorável a uma igreja estagnada. Não sou preso a este ou aquele estilo de música ou liturgia. Essas coisas, em si mesmas, não são questões abordadas nas Escrituras. Nem ouso pensar que minhas preferências em tais assuntos superam o gosto dos outros.
Não alimento qualquer desejo de fabricar regras arbitrárias a fim de governarem o que é aceitável ou não nos cultos da Igreja. Fazer isso seria a própria essência do legalismo. Minha contenda é contra uma filosofia que relega a Deus e a sua palavra um papel secundário na Igreja. Creio que colocar o entretenimento acima da pregação bíblica e da adoração no culto da Igreja é contrário às Escrituras. Oponho-me àqueles que acreditam que as habilidades humanas podem conquistar pessoas para o reino de Deus com maior eficácia do que o Deus soberano. Essa filosofia abriu as portas da Igreja para o mundanismo. Não me envergonho do Evangelho, disse o apóstolo Paulo, Romanos 1,16. Infelizmente, com vergonha do Evangelho, parece uma descrição, a cada dia mais exata, de algumas das mais conhecidas e influentes igrejas de nossa época. Vejo paralelos impressionantes entre o que hoje está acontecendo nas igrejas e o que aconteceu há um século. Quanto mais leio a respeito daquela época, tanto mais me convenço de que estamos vendo a história se repetir. Nos capítulos deste livro, salientarei características do evangelicalismo do final do século passado que correspondem às questões contemporâneas. Desejo concentrar minhas atenções em um episódio da vida de Spurgeon, que se tornou conhecido como a controvérsia do declínio. Por isso farei constantes citações dos escritos de Spurgeon a respeito dessa controvérsia. Tenho pelo menos duas coisas em comum com Charles Spurgeon. Ambos nascemos no dia 19 de junho e, como eu, ele pastoreou uma mesma igreja durante quase todo o seu ministério. Quanto mais leio seus escritos e suas pregações, tanto mais sinto um espírito análogo. Entretanto, em hipótese alguma me vejo como um homem igual a Spurgeon. Com certeza, na história do idioma inglês jamais surgiu qualquer outro pregador com a mesma capacidade para falar, a mesma habilidade em pregar a mensagem divina com autoridade, a mesma paixão pela verdade e o mesmo domínio da arte de pregar, aliado a um conhecimento tão profundo de teologia. Ele também foi um pastor por excelência, possuidor de uma capacidade inata para liderar. Pastoreando em épocas turbulentas, enchia seu auditório, com capacidade para 5.500 pessoas, várias vezes por semana. A apreciação que seu próprio rebanho lhe votava manteve-se inalterada até a sua morte. Eu me assento aos pés dele, e não ao lado dele. Com certeza, não desejo suscitar o tipo de contenda que Spurgeon suscitou na controvérsia do declínio. O próprio Spurgeon culpou a controvérsia por sua morte. Ao viajar para a Riviera Francesa, para um descanso, em 1891, ele disse a amigo: "Essa controvérsia está me matando." 3 meses depois, veio, da França, a notícia que Spurgeon havia morrido. Ele não procurou a briga. Mas, ao recusar-se a comprometer o que ele cria ser em convicções bíblicas, não pôde evitar a controvérsia que resultou. Controvérsia, para mim, é algo repugnante. Aqueles que me conhecem pessoalmente afirmarão que não gosto de qualquer tipo de disputa. Por outro lado, há um fogo que reside em meu ser constrangendo-me a falar abertamente sobre as minhas convicções bíblicas. Não posso ficar quieto quando há tanto em jogo. É com essa atitude que ofereço este livro. Espero que ninguém o considere como um ataque a qualquer pessoa ou ministério em particular. Ele não é. Trata-se de um apelo à Igreja como um todo em questões de princípio, não de personalidades. Embora sabendo que haverá discórdia generalizada com relação à maior parte do que escrevi, procurei escrever sem ser ofensivo. Há questões a respeito das quais muitas pessoas têm convicções profundas. Quando tais questões são abordadas, em especial, quando as opiniões são apresentadas sem rodeio, as pessoas, às vezes, ficam zangadas. Eu não escrevo manifestando zanga, e solicito a meus leitores que recebam esta obra no mesmo espírito com o qual a escrevi. Minha oração é que este livro estimule e desafie a sua maneira de pensar, de tal forma a impelir você às Escrituras, para ver se as coisas são, de fato, assim. Atos 17:11. Oro para que o Senhor livre sua igreja do mesmo tipo de deslizamento, ladeira abaixo, o qual levou a igreja ao mundanismo e à incredulidade e exauriu seu vigor espiritual há 100 anos.